Sobre tarô e oráculos, temos as tiragens de pergunta objetiva e de perguntas com aconselhamento. Vamos entender a diferença. Sobre uma pergunta objetiva, você precisa tomar uma decisão rápida e precisa de um direcionamento. Então, você envia uma pergunta para a taróloga, terapeuta, cartomante, que ela possa estar respondendo você com sim ou não. E pode acontecer de vir um talvez. Alguns podem te dar um aconselho, te justificar esse sim ou não. Mas, na verdade, muitas vezes o tarô só diz sim ou não. Então, você tem que ter claro que quando você formula uma pergunta objetiva, a resposta que você vai receber é sim ou não. Então, não tem como pedir um conselho. Não, você tem que fazer a pergunta objetiva, sim ou não. Sobre um aconselhamento, nesse caso, você pode fazer a pergunta e deve dar alguns detalhes para que a taróloga ou oraculista possa contextualizar a mensagem da carta para o seu momento, certo? Mas também, para cada circunstância, você deve fazer a pergunta e explicar, dar o detalhe referente a uma pergunta e não referente a uma história inteira ou engatilhar 4, 5 perguntas. Não. Então, existem as tiragens, elas já são pré-determinadas. Existe tiragem com uma pergunta, com 2 perguntas objetivas, com 3 perguntas objetivas. Então, você tem que ter esse bom senso de fazer a escolha ou entender aquilo que está sendo oferecido. Porque quando existe uma doação, a taróloga ou a oraculista, ela se propõe e oferece aquilo que ela pode doar. Então, tem que ter esse bom senso também de entender, é uma pergunta. Aí, nesse caso, se porventura a pessoa quer, não, eu quero uma tiragem completa, aí vai, conversa com a taróloga, conversa com a oraculista, para que ela possa estar disponibilizando isso de uma forma, aí no caso, com uma troca de energia remunerada, de uma forma remunerada. Claro que esse valor da energia de troca é para compensar o tempo que ela está se dedicando para analisar ali a vida da pessoa, o que está acontecendo, e formulando e elaborando a melhor resposta para ver o contexto daquela circunstância. Então, a energia de troca seria por isso.